Paz do Senhor Jesus para todos. Quero ler aqui um texto em Mateus, capítulo 5, verso 3. Bem-aventurados pobres de espírito, porque deles é o reino do céu. Bem-aventurados pobres de espírito, porque deles é o reino do céu. Quando o texto fala pobre de espírito, aqui está falando aqueles que têm 100% de necessidade do Espírito Santo, aquele que vive na dependência do Espírito Santo. Aqui não está falando daquele que tem a alta suficiência, aquele que se diz, eu não preciso da presença do Espírito Santo, aquele que é egocêntrico, que só pensa nele, que é aquela pessoa que se acha já o poderoso, que não precisa do Espírito Santo, não precisa de ninguém. Então o texto está dizendo aqui, bem-aventurados os pobres, quer dizer, os humildes que vivem na dependência do Espírito, que depende do Espírito Santo para caminhar, para viver. Aí Jesus disse, os humildes, esses que são considerados dependentes do Espírito Santo para a sua sobrevivência, desses é o reino do céu. Agora vamos ler Lucas capítulo 6, verso 20, Lucas capítulo 6, verso 20, que diz assim, e levantando ele os olhos para os seus discípulos, dizia, bem-aventurados vós os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Lá em Mateus capítulo 5, verso 3, fala pobre de espírito, uma pessoa que é necessitada, que vive na dependência do Espírito Santo. Aqui no Lucas capítulo 6, verso 20, já fala bem-aventurados pobres, mas aqui não fala pobre de espírito, fala pobres. Aqui quando fala de pobres, no capítulo 6, verso 20 de Lucas, está falando de pessoas que têm necessidade de bens materiais, que têm necessidade de recursos materiais para a sua sobrevivência. Já lá em Mateus 5,3 fala da necessidade do Espírito Santo. Mas aqui em Lucas capítulo 6, verso 20, fala da necessidade de recursos para a sobrevivência. Mas aqui, mesmo não tendo recurso suficiente para a sobrevivência, Jesus chama o pobre de feliz. O pobre mesmo não tendo tantos recursos para sobreviver, não tendo a melhor casa, os melhores carros, não tendo muitos recursos na conta bancária, mas Jesus garante aqui, no capítulo 6, verso 20 de Lucas, que bem-aventurados os pobres, felizes é os pobres, felizes é aqueles que não têm necessidade, que não têm condições financeiras, mas é feliz porque terá uma morada no céu garantida. Então lá, necessidade do Espírito, e aqui necessidade de bens material, mas mesmo se não tiver, o céu está garantido. Ô glória, que Deus abençoe.